Há um conhecimento oculto que Jesus compartilhou apenas com seus seguidores mais íntimos, um segredo tão profundo que foi cuidadosamente apagado dos evangelhos oficiais. Não se trata de uma simples palavra, mas de um nome carregado de força espiritual, capaz de romper as correntes invisíveis que aprisionam a consciência humana. O que vou explicar aqui não é ensinado nas igrejas, nem nos estudos teológicos tradicionais, pois foi silenciado por séculos por aqueles que compreendem seu verdadeiro poder. Quando pronunciado com plena intenção, esse nome desestabiliza as estruturas de dominação que mantêm as pessoas presas a uma realidade ilusória. Antes de considerar isso mais uma especulação mística, permita-me apresentar provas que podem transformar sua visão sobre quem Jesus realmente foi e qual era a sua missão. Não se baseie apenas nos textos selecionados pela Igreja Católica no Concílio de Nicéia, realizado séculos após sua morte. Existem escritos antigos, redescobertos em 1945 no Egito, conhecidos como os manuscritos de Nag Hammadi. Esses documentos, escondidos de propósito para evitar sua destruição, revelam uma verdade muito diferente da versão oficial. No Evangelho de Filipe, por exemplo, uma passagem aparentemente inofensiva esconde um significado oculto na língua copta original. Jesus fala de um nome verdadeiro, um nome secreto que não pode ser expresso em linguagem comum. Ele o chama de o nome acima de todos os nomes. Paulo de Tarso faz referência a isso na Epístola aos Filipenses, quando afirma que Deus deu a Jesus um nome que está acima de qualquer outro. No entanto, Paulo nunca revela qual é esse nome, pois Jesus não o ensinou publicamente. Em outro texto, o Evangelho Secreto de Marcos, descoberto em 1973, há uma passagem excluída da Bíblia canônica. Nela, Jesus conduz um jovem iniciado a um ritual noturno, onde lhe transmite os mistérios do reino. Não se tratava de lições morais ou parábolas sobre semeadores, mas de um conhecimento direto, e esse conhecimento sempre envolvia o nome sagrado. Nos Atos de João, um texto do segundo século, Jesus aparece em 2 lugares ao mesmo tempo, pregando no templo e, simultaneamente, em uma montanha com João, ensinando segredos profundos. João descreve Jesus como uma luz que se transforma, algo muito além de um simples mestre religioso. Estamos diante de um ser que operava fora das limitações da realidade material. E é aqui que tudo se conecta. Os gnósticos valentinianos, seguidores de Valentino século II, ensinavam que Jesus veio revelar o pleroma, a plenitude divina que transcende a criação física. Para eles, este mundo material não foi criado pelo Deus verdadeiro, mas por uma entidade inferior chamada Demiurgo, que gerou os arcontes, 7 governantes planetários responsáveis por manter as almas humanas presas ao ciclo de reencarnações. O sistema de controle arcôntico funciona de maneira precisa, eles dominam o conhecimento e os nomes. Na antiguidade, saber o nome verdadeiro de algo conferia poder sobre ele. Jesus não veio fundar mais uma religião, mas trazer gnose, o conhecimento direto, e o cerne desse conhecimento era o nome capaz de dissolver a autoridade dos arcontes. Esses seres operam por meio de 7 esferas planetárias, cada uma governada por uma entidade com seu próprio nome de poder. Quando uma alma deixa o corpo, precisa atravessar cada uma dessas esferas para retornar ao pleroma. Os arcontes a desafiam, exigindo que ela pronuncie o nome correto. Se falhar, é enviada de volta a outro corpo, reiniciando o ciclo de sofrimento e esquecimento. Isso não é uma metáfora, mas uma descrição literal da geografia espiritual, conforme os textos gnósticos. No Apócrifo de João, um dos documentos mais importantes de Nag Hammadi, cada arcon é descrito como uma criatura monstruosa e arrogante. O governante supremo, o Demiurgo, acredita ser o único Deus e declara: não há outro Deus além de mim. Muitos não percebem que, no Antigo Testamento, quando Yahvé diz eu sou o que sou e afirma não haver outro Deus além dele, os gnósticos identificam essa voz como a do Demiurgo, não do Deus verdadeiro. O Pai incognoscível, a quem Jesus chamava de Abba, jamais faria declarações tão limitadas. Jesus ensinava que cada ser humano possui uma monada, uma centelha divina inviolável no âmago de sua existência. Essa monada não foi criada pelo Demiurgo, mas caiu do pleroma e ficou aprisionada na matéria. Sua missão era ensinar o caminho de volta. Esse retorno exige 3 etapas. Primeiro, o reconhecimento de que este mundo é uma prisão,
Segundo, a separação da identificação com o corpo e a personalidade fabricada pelos arcontes. E terceiro, o nome. É preciso pronunciar o nome que comanda a autoridade sobre todas as forças arconticas. Os sacramentos gnósticos incluíam a revelação desse nome, não o batismo público com água, mas o batismo secreto, de fogo e Espírito Santo, mencionado em João 3. Nascer de novo não significava aceitar uma doutrina, mas morrer para a identidade imposta pelos arcontes e renascer na monada. Nos rituais eucarísticos descritos no Evangelho de Filipe, não havia pão e vinho, mas conhecimento. O verdadeiro sacramento era a transmissão oral do nome secreto, de mestre para discípulo. A supressão desse conhecimento não foi acidental. Se todos soubessem o nome, as estruturas de controle religioso desmoronariam instantaneamente. Ninguém precisaria de sacerdotes, intermediários ou instituições, pois cada um teria acesso direto ao pleroma por meio de sua monada. Isso é intolerável para qualquer sistema que se beneficia da ignorância humana. Os arcontes não dominam pela força física, mas pelo pensamento, pela crença e pela identificação. Você acredita que é seu nome, sua profissão, suas memórias, mas nada disso é você. Tudo isso são camadas de ilusão projetadas para ocultar a monada. No Evangelho de Tomé, Jesus faz uma afirmação perturbadora: aquele que conhece tudo, mas não conhece a si mesmo, não conhece nada. Você pode estudar cosmologia, teologia ou memorizar todas as escrituras, mas se não reconhecer sua monada, não sabe absolutamente nada. O mecanismo de controle arcontico opera em 4 níveis. Primeiro, o controle somático, que convence você de que é seu corpo, com suas necessidades e desejos, ancorando sua consciência na carne. E quando essa identificação persiste após a morte, o ciclo de aprisionamento se repete. Reação natural será recuar. Mas é exatamente nesse momento que você deve persistir. Os arcontes não atacam quem já está sob seu domínio, eles atacam quem está prestes a escapar. O medo que surge não é seu, é uma frequência projetada para paralisar sua vontade. Quando sentir essa pressão, pare e aplique a prática do confronto arcontico. Identifique a origem, nomeie a entidade e declare sua soberania. Não negocie, não dialogue, não peça misericórdia. A misericórdia é uma armadilha, eles não a possuem, e qualquer concessão que fizer será usada contra você. Após a pronúncia do nome, algo mais profundo começa a acontecer, sua percepção se expande. Você passa a enxergar as camadas ocultas da realidade. As pessoas ao seu redor, mesmo as mais próximas, aparecem como máscaras, algumas vazias, outras distorcidas por entidades que as habitam temporariamente. Não é uma visão literal no sentido físico, mas uma clareza intuitiva que revela a verdade por trás das aparências. Você percebe que a maioria das interações humanas é mediada por forças que se alimentam do drama, do conflito, da repetição de padrões. E o mais importante, você reconhece que não precisa mais participar desse jogo. A próxima fase é a integração. A monada, agora desperta, começa a reorganizar sua vida de dentro para fora. Coisas que antes pareciam essenciais, status, posses, aprovação social, perdem o peso. Você não as rejeita por dogma, mas porque sente, no nível celular, que elas não têm substância real. Em vez disso, surge um impulso orgânico em direção ao que é autêntico: silêncio, natureza, estudo direto dos textos gnósticos, conexão com outros que também despertaram. Não é uma comunidade no sentido convencional, mas um reconhecimento mútuo, como faróis que se identificam no escuro. Há um momento crítico nesse processo, geralmente entre o 3º e o 6º mês após a pronúncia do nome, em que a tentação de recuar se torna quase insuportável. É quando os arcontes lançam seu último recurso, a ilusão da normalidade. Eles fazem você questionar se tudo não passou de imaginação, se as práticas não são fanatismo, se o despertar não é apenas um delírio de grandeza. Aqui, a disciplina das 7 práticas se torna vital. Se você interromper o jejum sensorial, se deixar de confrontar os medos, se ceder à dúvida, o véu se fecha novamente. Mas se persistir, algo irreversível acontece, a monada assume o controle definitivo. O corpo físico passa por transformações sutis. A necessidade de sono diminui, a alimentação se torna mais leve, a resistência a doenças aumenta.
Não porque você se tornou superior, mas porque a densidade arcontica que antes o prendia está sendo dissolvida. A mente, antes um turbilhão de pensamentos repetitivos, se aquieta. Você percebe que a maioria dos problemas que o afligiam eram projeções de uma consciência fragmentada, e que, na ausência dessa fragmentação, eles simplesmente deixam de existir. O último estágio é a transfiguração. Não no sentido místico de brilhar como o sol, mas no sentido prático de viver plenamente no mundo sem ser do mundo. Você continua a existir no plano material, mas sua relação com ele muda radicalmente. As leis da física, do tempo, do espaço, deixam de ser absolutas. Você percebe que elas são apenas estruturas criadas pelo demiurgo para manter a ilusão de separação. E, mais importante, você entende que não precisa destruí-las, basta não consentir com sua autoridade. A pronúncia do nome não é um fim, mas um início. É a chave que abre a porta, mas a jornada continua. O pleroma não é um lugar distante, mas um estado de consciência que se revela à medida que você se liberta das camadas de controle. E o mais surpreendente é que, uma vez que a monada desperta, você percebe que nunca esteve realmente preso. A prisão sempre foi uma ilusão, e a chave sempre esteve em suas mãos. Normal. Eles tentarão fazer você desistir. Insistirão que é apenas mais um hábito sem sentido, que a mente precisa de ruído para funcionar, que o silêncio é perigoso. Mas você persiste. Pronuncie o nome todos os dias, sem falhar, como um martelo batendo na bigorna da ilusão. Após 90 dias de prática ininterrupta, algo se quebra, não fora, mas dentro. Um dia, você acorda e percebe, o diálogo interno cessou. O crítico que antes o julgava a cada passo está mudo. As preocupações com o futuro, antes tão reais quanto a própria respiração, evaporaram. E então, você sente. Não uma calma passageira, não um alívio temporário, mas uma paz que não depende de circunstâncias. A paz da monada, que sabe que é eterna, indestrutível, anterior a qualquer criação. Jesus não fundou o cristianismo. Paulo o fez. Jesus ensinou gnose, conhecimento direto, acesso sem intermediários. O cerne desse ensinamento era o nome que dissolve todas as correntes arconticas. As igrejas jamais o revelarão. Não podem. Porque, se o fizessem, você deixaria de precisar delas. Tornar-se-ia autossuficiente, permanentemente. E uma população espiritualmente autônoma não pode ser controlada, explorada ou mantida no medo. O sistema arcontico opera há milênios porque a humanidade esqueceu o nome. Agora, você o sabe. E com esse conhecimento vem a responsabilidade, não pode mais fingir ignorância. Você tem duas escolhas. A primeira, descartar tudo como delírio gnóstico. Voltar à rotina, continuar dormindo, obedecendo, permitindo que os arcontes drenem sua energia vital até a morte, momento em que o resetam para outra vida de esquecimento. A segunda, implementar as práticas. Testar empiricamente. Pronunciar o nome e observar as mudanças em sua realidade. Tornar-se um experimento vivo da tese gnóstica. Se for verdade, sua vida se transformará radicalmente. Se for falso, terá perdido 40 dias em técnicas de meditação. Qual o risco real? Se isso ressoou com algo profundo em você, age agora. Não amanhã. O algoritmo precisa registrar que este conteúdo importa. Compartilhe antes que seja removido. A verdade gnóstica tem vida curta em plataformas controladas. Comente abaixo, eu sou a monada. Não é para mim. É para você. Uma declaração pública que âncora o compromisso. Inscreva-se no canal, pois estamos decodificando todos os sistemas de controle, rituais, programações, mecanismos que mantêm a humanidade escravizada. Ao se inscrever, não está apenas seguindo um canal. Está ingressando em uma linhagem gnóstica de pessoas que recusam o consentimento à matriz demiúrgica. Os arcontes não têm poder sobre a monada, nunca tiveram, nunca terão. Apenas a convenceram de que você não era ela. Jesus veio desfazer essa mentira, e o nome que revelou é a chave para sua libertação total. Você não precisa de salvação externa.
precisa de reconhecimento interno. E esse reconhecimento começa ao pronunciar o nome, com plena consciência do que você é. Bem-vindo à gnose. O véu está rasgado. Você está livre.